voltando para o Brasil, deixaram de dar sustentação ao regime parafascista, se não fascista, que existente, o do Estado Novo, comandado por Getúlio Vargas. E daí decorre o nosso Pacto Constitucional de 46, por meio da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que busca restaurar e ampliar entre nós um modelo de constitucionalismo liberal que vai perdurar de 1946 até 1964, quando se estabelece entre nós um governo ditatorial que vai construir o seu próprio pacto constitucional. Portanto, a Constituição de 1946 responde a que circunstâncias? As circunstâncias da redemocratização do mundo em virtude do pós-guerra, da vitória sobre o eixo nazi-fascista que envolvia Itália, Alemanha e Japão, fazendo com que não mais se dê sustentabilidade ao Estado Novo no Brasil. Já a Constituição de 67 é a resposta de uma recidiva ditatorial, porque assim como em 87 se estabeleceu uma ditadura no Brasil, em 1964 se renova esta via ditatorial, e como em 37 se chegou a um pacto constitucional outorgado, em 67 também se chegará a um pacto constitucional outorgado. Não foi uma Constituição votada, foi uma Constituição de um núcleo autoritário de poder, respondendo, portanto, a estas circunstâncias em contexto de mundo bipolar, de Guerra Fria, dividido entre Estados Unidos e a extinta União Soviética. Por sua vez, a Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988, com a Constituição Cidadã, ela representa o quê? Representa o reencontro do Brasil com a democracia, com a passagem do ciclo militar para o poder civil. Depois de um longo consulado de 21 anos, se chega a uma evidência. Que evidência é esta? Reencontrar o Brasil com os ventos democráticos do mundo, fazendo avançar entre nós a própria concepção do que é Constituição, do que é Estado, de que natureza esse Estado deve ser. Porque nós já havíamos no mundo assistido à passagem do Estado liberal para o Estado social, e estávamos agora em tempos de passagem do Estado social para o Estado democrático de direito. E é isto que a Constituição de 88 persegue, esse estatuto de construção de um Estado democrático de direito. Portanto, nós temos uma classificação das Constituições quanto à forma, podem ser escritas e costumeiras. Temos uma classificação das Constituições quanto à origem, pode ser votadas ou outorgadas. Tivemos como Constituição outorgadas entre nós a de 1824, a de 1937, a de 1967. Tivemos entre nós que Constituições votadas? As Constituições de 1891, a primeira republicana, de 1934, como resposta à Guerra dos Paulistas, à Revolução Constitucionalista, a Constituição de 1946, de transição do governo ditatorial do Estado Novo para uma república de inspiração liberal-democrática, e a Constituição de 1988, que representa a transição do governo militar para o poder civil. Estas foram constituições votadas, construídas por meio de assembleias nacionais constituintes, com a pluralidade de vozes, de partidos, de perspectivas, de ideologias, exigindo negociação, exigindo transação, exigindo construção de consenso para se chegar a uma Carta Constitucional. Portanto, nós temos, quanto à origem, constituições votadas, constituições outorgadas, e sabemos quais são no Brasil as votadas, sabemos quais são no Brasil as outorgadas. Uma outra classificação das constituições
é relativa à consistência. Neste particular, as constituições podem ser rígidas ou flexíveis. O que se pretende reconhecer como constituição rígida? Aquela que cria dificuldades para a sua revisão. É uma própria defesa do pacto constitucional, porque a Constituição não é uma camisa que se possa mudar de manhã, de tarde e de noite. A Constituição tem que exercer uma função estabilizadora em todo juiz império, em todo ordenamento jurídico, para prestar esse serviço à sociedade. Portanto, a nossa tradição constitucional é de constituições rígidas, que exigem ritos e quórums especiais para poder ser objeto de revisão. Normalmente, assim seguimos em todas as nossas constituições, firmando uma tradição constitucional revisional segundo a perspectiva rígida, mesmo porque nós temos uma tradição de constituição escrita, e são as constituições costumeiras que são mais flexíveis quanto a seu processo revisional. Tá? De tal forma que, neste particular da consistência, a distinção qual é? Constituições rígidas com dificuldades para a sua revisão, constituições flexíveis com facilidades para a sua revisão. Vantagem da Constituição rígida: permitir a Constituição que cumpra uma função estabilizadora dentro do ordenamento jurídico e para a sociedade, porque as sociedades precisam de estabilidade, assim como precisam de mudança, mas precisam fundamentalmente de estabilidade, reproduzindo a si mesmo, mas e criando caminhos para a mudança, que pode ser evolutiva, pode ser reformista, pode ser revolucionária em suas categorias sociológicas. Nós temos, portanto, uma tradição de constituição rígida no Brasil. Portanto, o que se tem de flexibilidade no nosso ordenamento jurídico é essa capacidade de fazer com que as leis ordinárias possam ser objeto de revisão, de mutação, de reforma com mais flexibilidade. Não a lei maior, não a Carta Constitucional, não o Código de Esperança da sociedade. Há ainda a divisão no que concerne à sistemática. Como é que são divididas aqui as constituições? Constituição que estão codificadas de maneira única e sistemática, portanto, a Carta Constitucional que encerra essa arquitetura jurídico-constitucional da sociedade. E, por outro lado, há experiências no mundo, como a da Bélgica em 1830, a da França em 1875, de uma pluralidade de leis constitucionais que cumprem o papel de Constituição. Não temos essa experiência no Brasil. Sempre codificamos o Pacto Constitucional em um só documento. Não vivemos sob a influência de uma pluralidade de normas constitucionais, cumprindo o papel da Constituição. Portanto, no que concerne a sistemática, nós temos a tradição de um código básico e sistemático. Nunca seguimos a tradição de pluralidade de normas constitucionais, cumprindo o papel esparso de uma Constituição. Enfim, nós assistimos a uma divisão final, a uma classificação final da tradição constitucional quanto à dogmática. Significa o quê? As constituições podem ser ortodoxas ou ecléticas. Podem ser ortodoxas ou ecléticas. Ortodoxas são aquelas constituições vocacionadas para exprimir uma só ideologia, de tal forma que todos os seus mandamentos representam uma tendência de consciência, uma tendência política, uma tendência ideológica. A ortodoxia significa o quê? Ela é resultado de regimes de partido único,
de regimes não democráticos, de regimes sem pluralismo, e quando se chega a um pacto constitucional, ele é formatado de maneira uniforme, representando de A a Z uma só perspectiva, que é a perspectiva do poder, a perspectiva reinante, a perspectiva dominante, fazendo com que ali se tenha um documento marcado por uma visão uniforme. Exemplos possíveis de constituições ortodoxas. Se nós nos debruçarmos, por exemplo, na hora que passa sobre a Constituição da Coreia do Norte, vamos ter um exemplo acabado de Constituição ortodoxa. De A a Z, ela reflete uma só ideia, sem dissonância, sem variedade, sem pluralismo, porque ela não dependeu de nenhuma transação, de nenhuma negociação, de nenhuma construção de consenso entre vozes diferenciadas. Uniforme, portanto, essa Constituição, assim como é uniforme a Constituição da China, assim como foram uniformes as constituições da extinta União Soviética. E, por outro lado, as constituições ecléticas refletem sociedades abertas, pluralistas, democráticas, onde se tem com naturalidade vocalizações diferentes, visões de mundo distintas. Quando reunidas numa Assembleia Nacional Constituinte, essas forças todas têm que compor seus interesses, têm que transigir, têm que negociar, fazendo uma arquitetura constitucional plural que reflete essas várias perspectivas da sociedade, essas várias perspectivas dos direitos, essas várias perspectivas da política, essas várias perspectivas da ideologia. Nós temos, então, que tipo de tradição constitucional do Brasil? De constituições ecléticas em 1891, 1934, 1946, 1988. Constituições ortodoxas em 1824, o autoritarismo de Dom Pedro I, 1937, o autoritarismo de Getúlio Vargas e do Estado Novo, 1967, o autoritarismo do poder militar instalado no país em 31 de março de 1964. Como é que nós podemos sumariar a situação da Constituição brasileira de 1988? Ela é Constituição escrita quanto à sua forma, votada quanto à sua origem, rígida pela dificuldade de sua revisão, unitária quanto à sua sistemática e eclética no tocante à sua dogmática ou inspiração. Ela é escrita, não é costumeira, ela é votada, não é outorgada, ela é rígida pela dificuldade de sua revisão, unitária porque está encerrada em um só documento e eclética porque reflete a Assembleia Nacional Constituinte, onde havia a presença de múltiplas correntes ideológicas que tiveram que transigir, que tiveram que negociar, que tiveram que construir consensos possíveis, porque política é arte possível, encerrando esse pluralismo de visões em um só documento. Eis o nosso compromisso constitucional, eis a nossa tradição democrática, eis aquilo que devemos defender como instrumento civilizatório da sociedade brasileira. Portanto, amigos, eis a classificação das constituições e eis, sobretudo, o meu abraço de melhor apreço a cada uma e a cada um nesta véspera de Sexta-feira Santa, que eu desejo que todos passem em paz, recolhidos junto às suas famílias. Muitíssimo obrigado.